Estamos no capítulo 9, né? E nesse capítulo 9, na verdade, ele faz parte de 3 capítulos que o apóstolo Paulo coloca. Vocês estão com dificuldade de ler aqui esse lado? Senão eu posso chegar um pouquinho para cá. Não? Depois, se tiver, vocês falem que eu posso chegar um pouquinho para cá. Então, o apóstolo Paulo, claro que ele escreveu essa epístola como uma carta, ela não tinha capítulos. Os capítulos vieram depois. E se você souber como é que vieram os capítulos, quiser saber como é que vieram os capítulos e os versículos, no dia da Bíblia, no segundo domingo de dezembro, nós vamos ter aqui uma aula de introdução bíblica. E nós vamos ensinar exatamente sobre isso. Os livros, quem escreveu, por quê, em que época, qual era o contexto. Uma aula rápida, mas que você vai entender também quando foi que a Bíblia foi dividida, por quem. Então, esses 3 capítulos a respeito de Israel, né, é apresentado aqui na carta de Paulo aos Romanos. Os capítulos são, pode colocar para mim, o 9 é, primeiro, o que a gente vai estudar hoje, a eleição de Israel no passado, que é o estudo de hoje. O capítulo 10, que será da semana que vem, a rejeição de Israel ao Evangelho no presente, e o capítulo 11, a salvação futura de Israel como nação. Começando esse capítulo, então, está aberta a sua Bíblia aí? Vamos estudar? Diz assim a palavra do Senhor: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Paulo começa colocando nessa carta aqui a tristeza e a dor dele, pode passar, Júnior, porque o povo dele, os judeus, não alcançaram essa fé de salvação. Eles eram pessoas de fé em Deus, eles eram pessoas que acreditavam na lei, que realmente foi Deus que deu, mas eles não alcançaram a fé da salvação que há em Cristo Jesus. A gente vai ler no final desse capítulo que embolou um pouquinho a cabeça deles, né? Jesus ter vindo e trazendo salvação pela fé, né? Então, Paulo sente uma dor muito grande, porque os judeus não alcançaram essa salvação. E a dor é tão grande que ele diz no versículo 3, que em algum momento, às vezes ele desejava até ser separado de Cristo, não ter Cristo para ficar igual aos irmãos dele. Mas claro que isso era só aquele sentimento, aquela dor que dá, porque quando alguém aceita Jesus numa família, quem é que aceitou Jesus e tem alguém na família que não é salvo? Muita gente. Não dá uma dor essa separação, porque a gente fica separado dele, gente. E dói. Quando é pai e mãe, dói. Quando são irmãos, quando é família. Imagina você, depois que você virou crente, que eles colocam 2 aspas, né, de cada lado. Depois que você virou crente, você chega numa festa, chegou ele, né? A roupa dele. Não bebe, não xinga. A gente fica, irmão, parece que é de outro planeta, não é verdade? E Paulo, gente, Paulo tinha prazer de ser um judeu, um israelita, ele tinha prazer. Mas ele perdeu isso porque, sabe, ele virou cristão, ele virou outra pessoa. E ele sentia dor, porque a gente quer se aproximar. A gente quer que eles saibam o quanto Deus é maravilhoso. E quanto mais a gente quer, mais a gente acaba ficando afastado, porque às vezes a nossa palavra vai trazer uma dor maior. Então Paulo está colocando essa dor aqui, e eu queria dizer para vocês que Moisés também sentiu essa dor. Podemos ler Êxodo 32, 32? Eu quero que a igreja corra comigo aí, por favor. Quem achar Êxodo 32, 32, leia aí, vamos compartilhar essa lição, mas tem que ser rápido, agora é batalha bíblica. Alguém já procura Mateus 23, 37? Pode ler, minha querida. Amém. Vamos ler, minha irmã, o versículo estava errado, mas veja alguém aí que viu o 32. É 32, 32.
olha só, Moisés tomou uma posição com Deus da seguinte maneira: Senhor, não risca esse povo, não. Não acaba com esse povo, não. Não bota esse povo para longe de ti, não. Ou se não, risca meu nome também. Sabe? Parece que é uma doideira, né? Mas olha, a proximidade com o povo, gente, está andando 40 anos no deserto, depois Deus fala: não, Senhor, então risca o meu também. Era uma forma, né, dele meio que fazer assim com que Deus... E Deus falou com ele: não, eu vou riscar do livro da vida quem pecar contra mim. Né? Mas o Senhor, né, acalmou o seu coração, isso falando numa linguagem muito humana, que chama-se antropomorfismo, né? É uma linguagem humana de você colocar em Deus o nosso sentimento. Mas a gente não tem outra linguagem senão a humana, né, irmãos? A gente não tem outra linguagem, não somos deuses, não somos anjos, então a gente tem que usar a linguagem humana. Então a gente vê aqui em Êxodo 32, que Moisés sofreu tremendamente. Agora olha Mateus lá, 23, 37, o que Jesus está falando aqui? Vamos lá? Quem achou pode ler? Jerusalém, Jerusalém. Irmãos, esse texto é muito lindo da Bíblia. Isso é muito lindo. Jesus chegando em Jerusalém, a vontade que ele tinha, sabe, que Jerusalém tivesse crido, que Jerusalém tivesse recebido, porque era a capital ali do seu povo. E eu fico imaginando Jesus, ele conversando com aquele povo, ele tentando de alguma maneira, e eu acho que Jesus ali, ele chorou, ele teve vontade de chorar, sabe, porque ele diz: quantas vezes eu quis juntar vocês, quantas vezes eu quis trazer vocês ao pleno conhecimento da verdade, mas vocês não quiseram. É uma das coisas que nós vamos falar aqui. A gente rejeita se quiser ou aceita se quiser. E engraçado que o texto fala na onipotência de Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser, ele compadece de quem ele quiser, mas veja bem, ele aceita que eu rejeite ou não a salvação. Não é? Então, sem marcar pessoas para isso, mas ele aceita. Então, você vê que Jesus aqui também... Agora, olha Neemias, capítulo de número 1. Você conhece o livro de Neemias, é um melhor livro. Quem quiser dar estudo para líderes, vai ter que usar o livro de Neemias, porque tem tudo aqui para a gente falar para líderes. E quando Neemias, o capítulo 1 começa, quando Neemias, né, ele pede notícia de Jerusalém, e alguém diz que lá está tudo quebrado, os muros estão tudo quebrados, e ele tinha sido levado, acho que na segunda leva, né, e ele estava trabalhando com o rei como copeiro. A Bíblia diz no versículo de número 4, quando ele ouviu que os judeus, o versículo 3, os restantes que não foram levados para o cativeiro, estão em grande miséria e desprezo, ele, quando ouviu essas palavras, sentou-se, chorou e lamentou por alguns dias, e jejuou e orou ao Deus dos céus. Irmão, eu conheço muitas orações na Bíblia, mas uma bonita igual a essa não tem, não. Porque o versículo de número 9, ele dizendo que a palavra de Deus, a promessa de Deus para o povo era que, se vós vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eu não sei onde é o cabo do céu, você sabe? Mas deve ser muito longe. Deve ser lá para dentro da Patagônia, que não é longe, mas que é tão, né, distante, difícil de ir, sabe? Mas há uma promessa do Senhor que onde quer que essa pessoa se converta, onde quer que essa pessoa chegue, né, e guarde os mandamentos do Senhor, o Senhor as trará de volta. Eles eram rejeitados, mas o Senhor vai trazê-los onde quer que elas estejam, mesmo que seja no cabo do céu. Eu gosto desse negócio aqui. Por isso que eu gosto dessa Bíblia mais antiga, porque as Bíblias novas, assim, na linguagem de hoje, parece que eu estou lendo um livro comum, não tem essa coisa assim, né, da Bíblia, essa coisa antiga, essa coisa boa, né? Então, o Neemias, ele se levantou para fazer alguma coisa pelo seu povo, porque ele se entristeceu pelo seu povo. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: e nós?
Tá bom, nós vamos para o céu, nós cremos nisso, mas e a nossa família? E a nossa vizinhança? E esse Rio de Janeiro? Que eu já sei que oraram aqui no domingo, glória a Deus por isso. E o Rio de Janeiro? E essas comunidades que estão pegando fogo? Irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso também e sentir dores. A ponto de sentir dores. A ponto de orar, de jejuar. Nossas orações, elas são muito voltadas para nós mesmos. Nossas orações são voltadas para a nossa família, para os nossos problemas. Por isso que a gente não ora. A gente ora pouco, porque fala, Senhor, abençoa a minha família, abençoa isso, abençoa aquilo, acabou. Mas, em várias épocas da minha vida, que não está sendo feito agora, quando eu levantava de madrugada, cada madrugada que eu levantava era por uma coisa, por um propósito. Hoje é só pela minha família. Amanhã é pela família de Deus. Que é para você esticar bastante aquele tempo de oração. Isso é maravilhoso. Quem quiser um tempo com Deus tem que sentir dores. Não é possível, irmãos, uma pessoa passar pela minha vida, como a minha família passa, e não ser salvo em Cristo Jesus. Eu tinha um alvo com a minha família de fazer culto com eles. E acabo que eu nunca consegui. A minha irmã, antes de morrer, que tem 1 ano e pouco que ela morreu, ela começou, uma pessoa tão simples, minha irmã era tão simples. Ela começou um culto que ela chamou Família Linda. Minha irmã já morreu e o Família Linda continua até hoje. De vez em quando todos se encontram e oram e voltam para Jesus e choram. Isso, irmãos, precisa ser a nossa preocupação. Então, estudando a palavra de Deus nessa noite, nós precisamos prestar atenção no que aconteceu com cada palavra que a gente ouve, para que isso venha à nossa mente e o Senhor desperte o nosso coração também. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Você pode se responsabilizar por alguém, mesmo que não possa ser por todo mundo, mas responsabilize-se por alguém. Coloque alguém no seu coração, coloque essa pessoa como seu alvo de oração, até que Deus entre e faça uma obra linda naquela vida. Quantos creem que Deus vai fazer, irmãos? Deus faz. Deus faz, mas é trabalho nosso clamar e orar e chorar por eles. Continuando, versículo de número 4, pode passar, Júnior. Paulo reconhece os privilégios da nação israelita. Olha que nação privilegiada. Está escrito na Bíblia, né, que ele fala no versículo 3, meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha que nação privilegiada. Olha o que ele declara que Israel tinha. A adoção de filhos. Israel, irmãos, é o filho eleito. É o filho que Deus, sabe, elegeu, e a gente vai ver isso aqui nesse texto. Deus tem alguns tipos de filho. Acho que o pastor Roberto que fala sobre isso. Adão é o filho formado, né? São 5 tipos, né? Israel é o eleito, a igreja é o adotado, Jesus é o gerado, né? Tem mais um que eu não lembro, mas existe esses tipos de filhos na Bíblia, mas Israel, gente, foi o primeiro ali que foi escolhido. Foi o primeiro, e a gente vai falar sobre isso ainda nesse texto. E a glória, eles têm a glória. Você lembra, se você lê o Êxodo, se você lê, o Êxodo é a saída, depois, quando eles vão, que eles atravessam o Mar Vermelho, que eles vão para o deserto, a glória do Senhor não abandonou esse povo. Amém, irmãos? A glória do Senhor estava na nuvem sobre eles, durante o dia, a glória do Senhor estava na coluna de fogo à noite, a glória do Senhor estava no tabernáculo à medida que eles adoravam o Senhor com o sacrifício. Então a glória do Senhor, vocês lembram quando aquele templo de Salomão foi inaugurado, vocês lembram o que aconteceu na inauguração? O que aconteceu? A glória de Deus desceu de tal maneira naquele lugar que os sacerdotes não podiam ministrar, por causa do tamanho da glória de Deus. Ninguém viu mais a glória de Deus do que Israel. Nenhum povo nessa terra conheceu mais o poder de Deus do que Israel. Só que conhecer poder não salva. O que salva é crer naquele que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida. Irmãos, é tão simples que a pessoa nem consegue crer.
de tão simples que é. Se fosse difícil, tivesse que subir muitos montes, pagar muito dinheiro, de repente a gente fala, poxa, vale. Mas é tão simples, é crer que um homem desceu do céu, se fez homem, né? Nasceu de uma mulher e foi até a cruz do Calvário como parte do plano de Deus para a salvação da minha e da sua vida, para nós morarmos eternamente com Deus. Parece até doideira. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura. Irmão, é loucura. As pessoas falam comigo, Beth, isso é doideira, isso é loucura. Eu digo, mas deixa eu com a minha doideira, porque já estava escrito aqui que todo mundo ia achar que é doideira, sabe? Nós temos que crer em alguma coisa e a gente crê nisso com o nosso coração. Então, eles tinham, irmãos, a glória, eles tinham os concertos. Sabe o que é os concertos? Deus fez concerto com Abraão, tem o concerto abraâmico, tem o concerto adâmico, tem o concerto com Moisés, tem o concerto com o próprio povo. Deus fez concertos com aquele povo. Concerto é aliança. Concerto é Deus fazendo uma aliança. Deus é um Deus de aliança, amém, irmãos? Tem aquele louvor que a gente canta, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança, Deus gosta de alianças. Deus gosta de fazer concerto. Então, esse povo experimentou de uma maneira maravilhosa. E a lei? Gente, a lei, não obstante não salvar, a lei, não obstante não ter condição de, através dela, levar o homem para o céu, a lei é uma coisa linda. A lei ordenou aquele povo. Você já imaginou aquele povo andando no deserto sem lei? Você já imaginou aquele povo andando no deserto sem esse rigor, esse regulamento todo que foi a lei? A lei é tão importante que o Código Civil que está na lei faz parte de todo mundo. O Código Civil de todo mundo é o código que está na lei que Deus colocou. Você pode olhar, quando você começa a ler o Código Civil, você encontra muita coisa que está na Bíblia. Por quê? Porque Deus não fez nada para ser jogado fora. Só que a lei, ela precisava apontar para Cristo. As pessoas precisavam, através da lei, reconhecer que aqueles sacrifícios ali estavam mandando para um só. Amém, irmãos? Iam chegar até lá. Só que eles não chegaram, eles pararam no meio do caminho. Preferiram ficar só com a lei. Quando tinha outro testamento. A Bíblia não fala outro concerto. Jesus não fala lá em Mateus 26, em Lucas 22, que ele fala uma nova aliança, uma aliança agora no meu sangue. Foi essa nova aliança que não caiu para eles, e caiu para mim e para você. Amém, querido? Glória a Deus. Então, eles têm os concertos, eles têm a lei, eles têm o culto. Porque, na verdade, aquele tabernáculo que foi colocado, desde quando eles saíram, já saíram com o tabernáculo pronto, aquele tabernáculo que foi colocado foi para os cultos. Foi para a apresentação dos levitas, foi para a apresentação dos sacerdotes, e para que aquele povo adorasse ao Senhor no deserto. Porque aquele povo sempre teve uma tendência de fazer deuses. Sempre teve uma tendência, porque eles já saíram do Egito 400 e tantos anos, com 500 e tantos deuses. Então, eles tinham uma tendência muito grande à idolatria. Deus precisava regulamentar o culto. Eles tinham o culto. Deus ensinou o culto. Tinha os dias de cultuar, tinha os dias de sacrifício, os dias de louvor, os dias de adoração, os dias de reunião entre os homens para conversar. Tudo isso era organizado através do tabernáculo. Eles tinham também as promessas. Todas as promessas sobre a vida de Abraão, que foram transferidas para Isaac, foram transferidas para Jacó, e chegaram até hoje para a nossa vida e a vida deles, amém, queridos? Eles tiveram também as promessas. Você vê Deuteronômio capítulo 28, quem não quer que Deuteronômio capítulo 28, né, se cumpra na sua vida? Vamos ler Deuteronômio capítulo 28, porque esse negócio aqui é muito bom. Você vai até falar, Jesus, faz isso na minha vida, faz isso na minha vida, porque é tão bom, é tanta promessa gostosa, que ia resolver todos os seus problemas agora. Se Deus resolvesse mandar tudo sobre a nossa cabeça, essas promessas aqui, ia resolver tudo que a gente precisa. Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra. Olha só, o primeiro, né? Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí começa: bendito serás tu na cidade, bendito no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantam contra ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, em tudo que puseres a mão. Te abençoar na terra que te der o Senhor. O Senhor confirmará para si, por povo santo, como tem jurado, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, para abençoar a obra das tuas mãos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Olha como a gente gosta disso, meu Deus. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e para os fazer. É muita bênção. Aqui tem bênção financeira, aqui tem bênção dentro de casa, fora de casa, no quintal, prosperidade, bênção na família. Gente, tem bênção aqui em todos os lados. Então, a Bíblia fala aqui em Romanos que eles são o povo que receberam todas essas promessas. Agora, é engraçado que Deus não falou isso diretamente conosco, mas veja que essas promessas se estendem para a nossa vida, amém, irmãos? A igreja que entrou depois, que somos os gentios, nós entramos depois, mas tudo isso se cumpre na nossa vida com o mesmo rigor da palavra que diz: se você obedecer, se você guardar os mandamentos. E quero te dizer, não vai acontecer tudo de uma vez só não, irmão. Mas vai acontecer, no tempo certo, na hora certa, vai estar chegando na tua porta, porque a Bíblia diz que se você obedece, se você guarda, você não vai correr atrás delas, elas vão vir atrás de você. Você crê nisso, querido? Isso é a palavra de Deus, é a promessa que esse povo recebeu e que passa para nós também. Deles também são os pais, que são os patriarcas. Vem para cá, pastor Roberto, vem me dar uma força aqui, irmão. Dos quais são os pais, os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, né? E dos quais é Cristo, segundo a carne. Cristo nasceu, você sabe que nasceu de Maria, Jesus judeu. Então, isso tudo é de Israel. Agora, Paulo gosta, né? Eu também. Quando ele falou Cristo aqui, segundo a carne, ele falou: o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Deus é maior, Cristo é maior do que a adoção, do que a glória, do que os concertos, do que a lei. Vai dando amém aí, irmão. Do que o culto, do que as promessas, do que os pais. Cristo é maior. Eles tiveram todas essas coisas, só que Cristo é muito maior do que isso. Mas foi exatamente o que eles não quiseram. Todo o restante eles quiseram, mas Cristo ficou difícil e a gente vai ver por quê. Vamos embora, eu estou passando agora para uma promessa. Uma promessa que aceita a liberdade pessoal de escolher ou rejeitar. Porque há uma pergunta aqui: por que Israel não foi salvo? No tocante a essa salvação eterna, por quê? Por que Israel não quis o Senhor, Jesus? Quanto à rejeição de Israel como nação ao Evangelho no tempo presente, Paulo diz aqui do versículo 6 ao versículo 8. A palavra de Deus, irmãos, não falhou. A palavra de Deus não falhou. Porque quando Deus chamou aquela nação, Ele chamou o Israel dele. Sabe o que Israel? Você sabe que essa palavra Israel começou quando Jacó voltou, encontrou-se com o irmão dele, né, no Val de Jaboque, teve aquela luta com aquele ser, né, espiritual, e no final ele saiu mancando, mas saiu vitorioso. E mudou de nome, mudou de Jacó, enganador, usurpador, né? Eu acho que da partir dali a gente não vê mais nada de engano em Jacó, não. Não é? Jacó virou mesmo um campeão de Deus. Ele mudou, ele virou. Então Israel quer dizer campeão de Deus. Uma pessoa que Deus mudou, uma pessoa que Deus transformou. E aí, Paulo está dizendo aqui, a palavra de Deus não faltou, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Paulo consegue fazer essa divisão. O que é isso, irmã Beth? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o filho da promessa.
Isaac era o filho que o Senhor escolheu, né? Você sabe que Abraão foi um homem de fé. Romanos capítulo 4 fala da fé de Abraão. Romanos capítulo 4 diz que ele não amorteceu, mesmo com o ventre amortecido de Sara, ele continuou crendo que Deus fazia. Hebreus também fala que quando, Hebreus 11, que Abraão cria, quando ele teve que entregar o seu filho para Deus, naquele sacrifício no Monte Moriá, ele pensou, bom, eu vou fazer, porque Deus pediu, eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que mesmo que eu mate meu filho, Deus tem poder de ressuscitá-lo. Então, um homem de fé, um homem que saiu da terra de Ur com 75 anos de idade, chamado por um Deus que ele não conhecia antes, mas que ele ouviu a palavra e foi. Não é o que a gente está fazendo, meu irmão. Você conhece Deus? Você já viu Ele? Você já viu Jesus alguma vez? Pelo menos algum anjinho tu já viu? Não, mas a gente está seguindo, amém, queridos? Eu já estou seguindo há 60 e poucos anos. Eu estou seguindo pela fé, você também, meu irmão. É essa fé aí que faz diferença. Eu não vi, não faz mal, mas eu creio. Jesus falou, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé, seja crente, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, eu coloquei aqui que quanto à rejeição de Israel, que está no versículo 6 e 8, a promessa de Deus não falhou, pois era só para os fiéis da nação. Do versículo 27 ao 29 desse mesmo texto, olha que coisa linda, eu tirei da ordem porque cabia aqui. Versículo 27 a 29 de Romanos 9. Quem está com a Bíblia aberta aí, acompanha comigo, por favor. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Ele está falando exatamente essa descendência, são os remanescentes. E olha o que é o remanescente. Isso. Pode ler comigo o que é o remanescente? Vamos ler juntos? A palavra remanescente significa sobrevivente. Estes eram aqueles que sobreviviam às inovações e aos ataques das forças do mal. Independente, quero ouvir sua voz, das situações e as adversidades, mostravam-se fiéis ao Senhor, não se contaminando com as mazelas do inimigo. Viviam na contramão das injustiças e das vontades do diabo e destacaram-se pela aversão ao pecado e fidelidade a Deus. Irmãos, Deus sempre teve alguém orando. Deus sempre teve alguém na sua presença. Olha quem são eles. Passa, Júnior. Você lembra de Elias? Quando Elias estava lá no Monte Horebe, que Deus encontrou-se com ele, não é? Isso. O que ele falou para Deus? Senhor, eu estou sozinho. Só fiquei eu, Senhor. Ó, Israel, ó, todo mundo foi embora. O Senhor falou para ele o quê? Não, Elias, está sozinho não. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias não sabia onde eles estavam, mas Deus sabia. Deus sabia que tinha alguém orando por Elias. Deus sabia que tinha alguém clamando por aquela nação. 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Hoje, espiritualmente, eu faço parte desses 7.000. Você também, queridos? Dentro dessa igreja, que é o Israel espiritual de Deus, dentro dessa igreja, tem outra igreja. Dentro da igreja, assim como em Israel tinha outro Israel, nem todos que são de Israel são israelitas, assim também na casa do Senhor, na igreja do Senhor hoje, no sentido da igreja mundial, né? Não é mundial do poder de Deus, não, igreja mundial, né? Universal, caiu do outro lado ainda, universal. Mas dentro dessa igreja, existe uma igreja que não dobra os seus joelhos, as facilidades da vida. As grandes facilidades da vida. Tem uma igreja tão perto de nós aqui, ali na Barra, que ali pode tudo mesmo. A graça de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não precisa mais nem se arrepender e nem pedir perdão. Eu falei, Jesus, o que é isso?
Senhor, e as pessoas vão e afluem, porque quem é que não pode, não quer estar num lugar desse? Mas, gente, fica no mundo então, porque é igualzinho. E eu falei um dia desse pregando, eu falei, gente, Jesus falou que a porta é estreita, foi Jesus que falou. Quando é Jesus que falou, eu dou um valor muito maior do que quando qualquer um falou. Quando Jesus falou que a porta é estreita, eu pergunto assim, quem foi que mandou abrir a porta? Isso, ele vem na contramão, nós vivemos na contramão do mundo, irmão, eu quero viver, você quer também? Por favor, tome posição. Hoje o pessoal fala assim, a igreja tem que tomar posição, é verdade, a igreja tem que falar contra a ideologia de gênero, sim, a igreja tem que falar sim contra esse tanto tamanho de doutrinas heréticas e de coisas horríveis que estão no mundo por aí, a igreja tem que falar sim, mas se a igreja falar, a gente vai tomar posição? A gente vai ficar ali na presença do Senhor, ou a gente só quer que os líderes se posicionem e a gente não? Irmãos, eu quero ser dos 7.000 que não dobram o joelho a Baal, eu preciso ser isso. Amém, irmãos? Toma posição de crente na vida, posição de crente na terra. Os 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. O pastor pode não te conhecer, a igreja pode não estar te reconhecendo, mas ele está vendo você. Ele está vendo, ele sabe quem é quem. Ele sabe. Tome posição na vida espiritual diante do Senhor. Você sabe que posição do crente é orar, ler a palavra, é obedecer, é santificar e é pregar o evangelho, irmão. Isso é posição do crente. Não é a gente ficar no monastério, todo mundo não peco, não é isso não. É se lançar, santificar, é consagrar e se lançar. Abençoados pelo Senhor nessa terra. 7.000 não dobraram o seu joelho a Baal, são os remanescentes. Ezequiel também, eu amo esse texto, capítulo 9, versículo 4. Eu amo esse texto. Um dia um pastor pregou sobre isso, o pastor Eliel de Carvalho, pregou sobre isso na nossa igreja em Petrópolis, Teresópolis. Meu Deus do céu, eu fiquei tão maravilhada com isso aqui. Ezequiel capítulo 9, acha aí comigo. Vamos falar só um minutinho sobre isso aqui. Ezequiel, capítulo de número 9, versículo de número 4, são os que suspiram e gemem. A igreja do Senhor precisa gemer, irmão. Gemer por esse mundo, gemer por esses políticos corruptos que a gente tem, gemer por essas novelas que estão acabando com a cabeça dos nossos filhos, gemer por essa escola, sabe, que cada dia está piorando. A gente tem que gemer por isso. Capítulo 9, versículo 4. E diz-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E o versículo 6 diz o que vai acontecer: matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Há um sinal, irmão, de santidade na nossa vida. Há um sinal que somos pessoas que gememos, que nos preocupamos, que não estamos conformados com esse mundo. Romanos, a gente vai estudar capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos ser conformados, temos que ser inconformados com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Nós temos que ser inconformados. Não podemos tomar a forma do mundo, irmãos. Paulo disse em Gálatas 4:17, ele fala, olha, desde agora ninguém me incomode, porque eu já trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aleluia, que marcas nós temos? Nós temos marca na fala, sabia? Que quando Pedro negou Jesus ali, a fala dele era conhecida. Nós temos marca na roupa, nós temos marca no jeito de tratar, nós temos marca no jeito de pagar, nós temos marcas no jeito de viver nessa terra, irmão. Quando a pessoa olha a gente e acha a gente diferente, elas falam isso mesmo, você é diferente, porque nós fazemos a diferença, mas não vem da carne, vem do Espírito de Deus na nossa vida. Ninguém consegue fazer diferença sem que o Espírito de Deus esteja na sua vida.
Então, as pessoas que suspiram e gemem, elas são marcadas pelo Senhor, marcadas para viver, marcadas para fazerem a obra, marcadas para marcarem, marcadas para se levantarem nessa terra. E o outro aqui, que são também aqueles que fazem a diferença, Malaquias 3:18. Final do último livro da Bíblia, Malaquias, finalzinho, capítulo 3, versículo 18, depois já vem o 4, que são poucos versículos. A Bíblia diz: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Em Israel, tinha alguém que servia a Deus e alguém que não servia. E na igreja do Senhor, na igreja no sentido geral, e acredito que aqui também, em todas as igrejas, tem alguém que faz a diferença. Eu quero muito fazer diferença. Eu quero muito, irmãos, que quando as pessoas me conhecerem e olharem para a minha vida, elas sintam desejo de conhecer o Deus que está na minha vida. Um dia uma menina que estava comigo no trabalho, que ela começou muito atribulada, eu fiquei no Jornal do Brasil muitos anos com ela. Ela disse assim: Beth, eu queria ser você. Eu falei: por quê? Eu queria essa paz. Eu falei: mas a paz não sou eu. A paz não sou eu, a paz está em mim, é a paz dele. Ela falou: eu queria ser assim, sossegada, igual você, com marido, com filhos, mas eu não consigo. Eu falei: nenhum ser humano consegue, só se deixar ele entrar na vida. Mas as pessoas não querem, irmãos, deixar Jesus entrar, porque muita coisa vai ter que sair. E às vezes se valoriza tanto o que tem que sair, que não valoriza o que vai entrar, que é melhor do que tudo na nossa vida. Jesus é melhor do que tudo na nossa vida, e é maravilhoso quem entende isso. Então, irmãos, no Israel de Deus, tinha alguém que fazia diferença, e na igreja do Senhor, nós precisamos fazer diferença. Aonde? Lá no meio da sua casa. Noé foi encontrado justo no meio das suas gerações. Olha só, capítulo 6 de Gênesis, Deus falou: achei Noé, um homem justo, um homem fiel, no meio da sua geração. Gente, não era lá dentro da igreja, não era, sabe? Não é estar num lugar reservado e todo mundo perceber, não. É no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, no meio da sua rua. Você fazer essa diferença. E quando as pessoas passarem por você, elas vão dizer: você pode orar por mim? Você pode me ajudar? E elas vêm, porque o Espírito do Senhor atrai essas pessoas para que venham até a gente. E aí você vai estender as suas mãos e vai fazer aquilo que o Senhor te colocou para fazer. E Ele é todo poderoso no céu e na terra. Passando para o outro texto, capítulo 9, aqui de Romanos. A Bíblia diz, irmãos, e eu quero ler com vocês os versículos de 9 a 11 e versículo 13. E eu coloquei como tema o 4 isso: o direito de Deus se mostrar onipotente. Quando a Bíblia fala que Deus aqui se mostra onipotente, a Bíblia fala que Ele chama, Ele elege, Ele escolhe, Ele se compadece ou não, Ele tem misericórdia ou não. É o direito de Deus se mostrar onipotente. No capítulo anterior, eu falei que quando o Senhor, uma promessa que aceita a liberdade pessoal de escolher ou rejeitar. Interessante que eu e você, a gente tem a liberdade de escolher ou rejeitar alguma coisa. Não quero ser crente. Ué, tá certo, não quero. Jeremias capítulo 6 e versículo 16, tem um versículo lindo que eu amo demais, que fala assim: procurai pelos caminhos e vede qual é o bom caminho. Perguntai pelas veredas antigas e andai até achar o bom caminho. Andai nele e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas termina dizendo assim: nós não andaremos. Você pode não ir. Você não é obrigado a ser crente. Mas se for crente, seja um bom crente. Amém, irmãos? Seja alguém fiel. Você não é obrigado. Agora, Deus, a gente quer obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Então, aqui, esse capítulo do versículo 9 em diante, é o direito de Deus se mostrar onipotente. Pode colocar ali, olha. Vamos ler comigo isso aqui? Paulo chama a nossa atenção para o fato de que Deus tem o direito de fazer o que Ele quer,
com os indivíduos e as nações. Tem o direito de rejeitar a Israel, se desobedecerem a ele, e o direito de usar de misericórdia com os gentios, oferecendo-lhes a salvação, se ele assim o decidir. Olha o versículo 25 e o 26 desse mesmo texto. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Você sabe que o gentio não estava em primeiro lugar para a salvação, eram os judeus. O que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12? O que a Bíblia diz? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Porque ele veio para os judeus, mas os judeus não, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você lembra da mulher Ciro-fenícia em Mateus capítulo 15? Ela era Ciro-fenícia, ela não era judia, não estava no tempo dela, não estava na hora dela, Jesus ainda não tinha começado o seu ministério com os gentios, mas ela tinha uma filha endemoniada, e ela falou, só esse homem pode resolver o meu problema. Ela saiu correndo atrás de Jesus, gritando igual uma louca, mas se você tiver um filho endemoniado dentro de casa quebrando tudo, você também vai sair gritando igual um doido. Se você tem Jesus para te atender, corra mesmo atrás dele. E o Senhor falou, minha filha, não está na hora. Ela falou, não quero saber, Senhor, e adorou, e se lançou, e ele ainda falou, minha filha, mas olha, o pão é dos judeus, filha. E ela falou, não, Senhor, não quero o pão todo não, pode me dar uma migalha que está bom demais. Uma migalha do Senhor libertou a filha dela na casa dela. Aquilo ali estava mostrando que Jesus, ele estava vendo que os gentios estavam precisando de mais. Que eu e você, que a igreja do Senhor que já foi salva, precisava dele. Jesus não podia ficar enganchado com o judeu a vida toda. Ele veio para ele, mas não quer não, eu vou para outros. É o que está nesse versículo que a gente leu aqui, olha. Versículo lindo. Como também diz em Oséias, você conhece o profeta Oséias, sabe da história dele e da esposa dele, Gomer, que era uma prostituta. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Gente, isso é lindo. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Gente, que coisa linda. Vem até nós essa salvação tão maravilhosa do Senhor. E aí, eu falei que isso, Paulo chama atenção para o fato de Deus fazer isso. Se Deus ficasse, bom, eu vou esperar Israel. Não, Israel não quer não. O gentio vai entrar agora. E entrou o tempo do gentio, tem 2000 anos que entrou o tempo dos gentios. Amém, irmãos? 2020 e pouco, 2017 anos que entrou o tempo dos gentios. Olha que tempo maravilhoso que o Senhor deu para a sua igreja. Sabemos que Deus ainda vai tratar com os judeus daqui a pouco, né? Quando houver o arrebatamento da igreja. Quem está esperando o arrebatamento da igreja, irmão? Ou você acha que é a história da carochinha? Que nem o mundo fala, Beth, um rapaz crente, um teólogo falou para mim, Beth, você é tão inteligente, você ainda acredita nisso? Falei, não tire a minha maior esperança. Essa é a minha maior esperança. Ser arrebatado com o Senhor. E se eu morrer, a minha esperança é ressuscitar juntamente com os que estiverem vivos. Estaremos para sempre com Ele. Essa é a esperança da igreja. Então, irmãos, veja bem, versículo 9, do 11 ao 13. Olha o que Deus está fazendo aqui, está escolhendo, está elegendo alguma coisa, porque não tendo eles ainda nascido, está falando de Isaac, está falando de Jacó e Esaú, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Deus chamando pessoas no ventre. E ele, veja bem, não estava chamando essas pessoas por causa das obras dele. Que obra que tem um bebê? Nenhuma. Só que Deus estava chamando para uma determinada causa. E o versículo 12, foi dito a ela, o maior servirá o menor. A respeito de Jacó, Deus já tinha escolhido Jacó. Por que o maior servirá o menor? Jacó nasceu depois.
né? A gente sabe que um nasceu agarrado no pé do outro, que a briga foi feia, né? Mas ele nasceu depois, e quem nasce depois parece o menor, só que ele foi maior do que Esaú, Deus já sabia. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Vamos falar sobre esse capítulo 9, a 11 e o 13, que o Senhor escolhe e elege, irmãos. Agora, veja bem, o que eu coloquei no versículo 14 aí? Vira para mim, Júnior. Ele escolhe e elege, versículo 12, ele mesmo designa, porque já conhece a nossa capacidade desde o ventre. Você conhece o Salmo 139, não conhece? Não posso lê-lo agora, mas ele diz que o Senhor conhece a nossa formação desde o ventre, ele conhece cada osso. Se ele conhece o osso, se ele conhece tendões e carne, ele não vai conhecer a nossa capacidade emocional, irmãos. Ele não vai conhecer a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade de decisão. Se ele chamar um líder, ele vai chamar um líder com decisão. Ele não pode chamar um homem, né, que nem o Alexandre fala, Chico da Cuíca, não sabe se vai, não sabe se fica. Ele tem que chamar alguém que decida, alguém que, sabe, que esteja na presença dele como uma pessoa. Então, veja bem, olha aqui, Deus escolhendo do jeito que ele quer. Deus é onipotente, Deus sabia quem era Jacó, e ele precisava de um líder para o seu povo, e Jacó entrou lá, depois de todas as suas, né, os seus trabalhos, suas idas e vindas, ele entrou no Egito, a Bíblia diz, com 70 almas, lá pelo capítulo 40, mais ou menos, de Gênesis, ele entrou ali com 70 almas. Sabe quantas pessoas saíram tantos anos depois? 2 milhões e tanto de pessoas, fora, não, 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Foi Jacó que começou, gente. Foi Jacó que entrou lá. Então Deus sabia, e como Jacó, aí passou para José, e de José passa para outro, Gênesis 49, você vai ver todo mundo como eram os filhos de Jacó. Então Deus escolhe quem Ele quer e elege quem Ele quer, amém, irmãos? E a gente não tem que discutir sobre isso. Deus tem o poder de se mostrar Deus onipotente. Salmo 115, versículo 2. Você lê esse Salmo 115 aí, para esse povo do mundo aí, fica até com raiva. Eu não fico não, porque se eu tenho um Deus, eu quero um Deus que sabe o que quer. Sabe? Um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Um Deus, se quiser abater, Ele abate mesmo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Salmo 115, versículo 2 e versículo 3, diz assim, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Esse salmo está mostrando o nosso Deus em contraste com os deuses de ouro, de prata, de barro. O nosso Deus está no céu e tem o poder de fazer tudo o que Ele quiser. Você se alegra nisso? Ele tem o poder de fazer tudo o que Ele quiser. Com isso Ele escolhe, Ele elege. E aqui eu coloquei o versículo de número 14. Leia comigo, isso aqui é tão importante, irmãos. Leia comigo o 14, vamos lá. Aqui não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Porque essa escolha não se refere à vida ou morte eterna de indivíduos após a morte. Deus está tratando com povos e nações, no ponto de vista histórico, do seu direito de usar povos e nações como Ele quer. Sua escolha em Jacó teve como propósito fundar e usar as nações de Israel e Edom, oriunda dos dois. Deus queria em Jacó um povo, e Edom foi outro povo. Mas Deus queria que Jacó fosse o campeão dele, aquele que levou o nome de Israel, fosse representado. Não há injustiça nenhuma, porque Deus não falou assim, esse aqui vai ser salvo, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não. Deus estava escolhendo uma pessoa para liderar o povo, e não uma pessoa para ir para o céu, outra para o inferno. Deus não faz isso. Deus colocou a salvação para todos os homens. Quem aceitar, a Bíblia diz que quem for batizado, quem crer será salvo. Quem não crer, está condenado, acabou, fazer o quê? Essa conta, irmão, é assim mesmo, é 1 mais 2. 1 mais 1 são 2, acabou. 2 mais 2 são 4, não tem meio termo. O mundo é que tem meio termo. Então, Deus também, versículo 15 a 18, isso aqui é lindo. Isso aqui é muito lindo. Porque nesse capítulo que nós estamos falando,
Deus está falando, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu me compadecerei de quem eu me compadecer. E às vezes a gente não gosta. Ninguém queria que Deus salvasse Acabe, um rei terrível de Israel. Salvar para quê? Mas o danado se arrependeu. Ele se arrependeu. O que é que nos faz virar de lado? Não é arrependimento, irmãos. Deus não muda, Deus tem uma lei certa para quem acerta, Deus tem uma lei certa para quem erra. Mas quando o homem muda, quando o homem se arrepende, Deus coloca a pessoa do lado certo para quem é certo. E o Senhor simplesmente perdoou Acabe. Você olha aquele rei iníquo, terrível. Teve um outro rei que reinou, Manassés, reinou 55 anos. Ruim que... Ô bicho ruim. 55 anos, foi o pior rei de Israel. Diz a história que quando ele morreu, o povo fez uma festa, de tão ruim que ele era. E Deus não perdoou o danado. No finalzinho lá, ele, Senhor, tem misericórdia. Meu Deus do céu, Deus é assim. Ele fala, eu me compadeço de quem eu me compadecer. Eu tenho misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E está dizendo para mim, Beth, você não tem nada com isso. Não vou nem dizer para você, Júnior, mas para mim. Beth, você não tem nada com isso. Deixa Deus ser Deus, amém, irmãos? Deixa Deus ser Deus. Tem gente ruim na sua família, você não quer que Deus salve, é isso que Deus vai salvar. É isso que Deus vai chegar junto dele. Porque ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Ele tem misericórdia de quem ele tiver misericórdia. E homem nenhum tem nada com isso. Vamos deixar Deus ser Deus na nossa casa, irmão? Na nossa vida? Já estou quase acabando. Do 15 ao 18... Deus também se mostra nesse texto aqui como um limitador, para colocar limite no poder injusto dos homens. Porque os homens, eles se levantam, eles são pequenininhos, mas quando eles se levantam, não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira, para colocar limite no poder injusto dos homens, versículo de número 17, versículo 17, porque diz a Escritura a Faraó, por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Deus é poderoso, se compadece ou endurece. Com o Faraó, ele levanta, o homem cresce bastante, ele cai. E Deus endurece o coração dele, e os dois travam uma batalha. Não é porque Deus quer, não. O homem grande quer travar a batalha com Deus. Se você ouvir o que eu ouço, o que a ciência diz sobre o que é Deus, sobre o que é Jesus, isso é uma batalha espiritual muito grande. Eles querem diminuir o poder de Deus e tudo. E Deus mostra para ele quem é que manda. E Deus endureceu com Faraó. A Bíblia diz que Deus chamou Ciro de meu pastor. Ciro, meu pastor. Foi Ciro que Deus amoleceu o coração dele e fez ele deixar que com 70 anos de cativeiro o povo voltasse para Israel. Porque se Deus não fizesse isso, o homem mesmo não mandaria o povo de Deus voltar. Deus tem o poder de endurecer e de amolecer também o coração do homem. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor, meu servo. Aquele homem que Deus botou para comer capim, para ele aprender a glorificar o Senhor. Deixa Deus ser Deus, irmão, na tua vida, na tua causa, na tua igreja. Às vezes estamos orando por um filho atribulado, por um marido atribulado, uma mulher atribulada, e fica misericórdia, misericórdia. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, abater como ele quiser, fazer como ele quiser. Porque a Bíblia diz que ele faz a ferida, mas ele tem poder de ligar a ferida também. A Bíblia diz que ele tem poder de matar e tem poder de fazer viver. Agora a gente tem que largar na mão dele, porque ele sabe todas as coisas. Deus é justo, nunca vai ser injusto. Mas a gente fica com tanto medo que não permite que Deus seja Deus na nossa vida. Então ele levanta, endurece e abate os grandes como Faraó, para mostrar-se maior do que todos eles a todos da terra. Amém, irmãos? Deus é o maior. O próprio Paulo viveu isso, Atos 9, de 1 e 6. Estava cheio de carta na mão para chegar em Damasco e matar um monte de gente, que ele já tinha matado um bocado. Ele mesmo escreveu Romanos, ele passou por isso. Deus jogou no chão. A luz brilhou e Deus falou, está fazendo o quê? Está me perseguindo por quê, rapaz? Ai, meu Deus, Senhor, o que é que eu faço? Já estava no chão, cego. Deus é Deus, irmãos. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer.
Paulo viveu isso. Nabucodonosor, capítulo 5, também 18, 21, botou para comer capim, porque ele achou que tudo era dele. Aquela Babilônia era linda, era um jardim maravilhoso, terra dos sonhos. Chama-se terra de Sinear, terra dos sonhos. Ele achou que era tudo dele. Dele o quê? Ele não tinha poder de fazer uma flor. Foi comer capim. Quando ele saiu do capim, que voltou a razão na cabeça dele, ele falou: Deus é o maior dessa terra. Não tem ninguém como esse Deus. Deus é poderoso. E a gente vê Belsazar também, filho dele. Belsazar pegou todos os vasos de Jerusalém, os vasos da casa do Senhor. E Deus tem muito cuidado com as suas coisas. Os vasos da casa do Senhor. E levou para beber cachaça lá com os outros, lá na farra deles. E cachaça, mulher, vinho. Cachaça é exagero, desculpa, exagero. Vinho, bebidas fortes. Não tinha só vinho naquela época. E ele levou para lá, o quê? Uma mão escreveu na parede. Acabou o homem. As pernas tremeram. O intestino logo funciona, quando a pessoa fica com medo logo, né? Tudo funciona, tudo derrama. Irmão, o homem não é nada, ele que é tudo. Para todo sempre, ele que é tudo na nossa vida. E o camarada ficou cheio de medo, e chama um, e chama outro, chama Daniel. E Daniel falou: sabe o que está escrito ali? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus te pesou, homem. Tu está bebendo vinho nos copos da casa de Deus, nas coisas da casa de Deus. Deus acaba com o teu reino hoje. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que aquele homem morreu. Deus tem poder, irmãos, para colocar limite no poder injusto dos homens. Adore esse Deus. Mas a Bíblia diz que com os pobres e necessitados, ele se mostra benigno e misericordioso. Salmo 113, versículo de 5 a 9, fala: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que está assentado na terra, e ergue do monturo necessitado, e o faz assentar no meio dos príncipes. Aleluia. Isso, Ana falou também, 1 Samuel capítulo 2, versículos 7 e 8, que aqueles que o Senhor coloca a mão, o Senhor os levanta, e eles brilham mais do que o sol, porque o Senhor pode todas as coisas na nossa vida. Ana diz: olha, uma mulher sem filhos, Deus faz com que ela seja uma alegre mãe de filhos. Deus levanta o abatido, Deus levanta o necessitado, porque Ele tem poder de abater o grandão, e tem poder de levantar o necessitado, e isso me dá alegria para glorificá-lo e para exaltar o seu nome. Deixa eu acabar aqui, no finalzinho já. Posso, pastor Eliel, acabar? Uns 10 minutos no máximo. Versículos, irmãos, de número 21 a 23, Paulo mostrando aqui o inconformismo das pessoas. Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Eu coloquei para vocês lerem comigo. Paulo mostra o inconformismo e questionamento do ser humano contra a vontade do Criador. Por que me fizestes assim? Você já viu que a maioria das pessoas, não vou me deter, mas a maioria das pessoas não gosta do seu cabelo, do seu tamanho, da sua complexão física? A maioria das pessoas não gosta do seu corpo, não gosta da sua inteligência, não gosta da sua capacidade. Nós temos muita coisa aqui que Deus ainda pode usar. Por que me fizeste assim? Os diversos tipos de vaso. Está dizendo aqui que Deus faz vasos para honra. E eu coloquei vasos para ornamentação e beleza, irmão. Deus não faz vaso para honra, para esse aqui é honrado, esse ali é desonrado, não. Só que tem vasos que são usados até para botar água suja. Tem vasos que são usados para serviços inferiores. Mesmo vaso.
Um é tão bonito, você olha aqui e fala, nossa, que coisa linda. Aí tem outro de madeira, aí tem cada vaso. Agora, interessante que nisso aqui a gente ainda aguenta. Mas quando a gente lê isso aqui, que tem os vasos da ira e os vasos de misericórdia. Vasos da ira, não é vasos de ira, irmãos. Da ira. E eu coloquei isso aqui, eu fiquei lendo e falei, Jesus, o que é isso? Vamos ler o que é vasos da ira, irmãos? Referem-se àqueles que, pela prática do pecado, estão se preparando para a perdição eterna. O indivíduo torna-se um vaso da ira através dos seus próprios atos pecaminosos e da sua rebelião contra Deus. Vamos ler Romanos 2:5? Olha como Paulo explica isso daí, uma coisa linda, maravilhosa. São pessoas que realmente não querem a Deus, afastaram-se de Deus. E eles estão reservados, olha como é claro isso daqui. Romanos capítulo 2 e versículo 5, quem achou, leia comigo. Mas, segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então não é Deus que faz o vaso da ira, é a própria pessoa que está armazenando ira para aquele dia. Para o dia do juízo. A Bíblia diz em Atos 17:31 que tem um dia determinado para Deus julgar. Deus não fica julgando ninguém todo dia, não, irmãos. Deus tem o dia certo para todas as coisas. Mas os vasos da ira estão entesourando, estão guardando-se para o dia da ira. Enquanto os vasos de misericórdia, que somos nós, como foi declarado aqui pelo apóstolo Paulo, para que desse a conhecer, os vasos de misericórdia fazem o povo conhecer as riquezas da glória de Deus. O que de Deus se pode conhecer, lá em Romanos capítulo 4, se não me engano, o que de Deus se pode conhecer, a natureza mostra, eu mostro, você mostra, o que de Deus se pode conhecer, porque o povo não conhece a Deus. Não adianta eu dizer, olhando para Jesus, autor e consumador, olha para Jesus, ninguém consegue olhar para Jesus, eles olham para Jesus na minha vida e na sua vida, amém? O que Jesus fez na sua vida, eles creem que vai fazer na vida deles também. Por que em João capítulo 12, a Bíblia diz que Lázaro estava junto com Jesus naquele jantar, e a Bíblia diz pela primeira vez que muitas pessoas foram ali, não foi para ver Jesus, foram para ver a Lázaro, que tinha sido ressuscitado dos mortos. Então, vasos de misericórdia refletem a glória de Deus. Nós somos os vasos de misericórdia, mas os vasos da ira é interessante que Deus suporta. É o que o versículo diz, os vasos da ira com paciência. Esse suporte, essa suportação de Deus pode ser traduzida por longanimidade de Deus, aguardando o arrependimento deles. Amém, irmãos? Paciência, olha o que a Bíblia diz. Deus suporta com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Irmão, Deus suporta tudo que está acontecendo. Se Deus quisesse, já tinha matado todo mundo que é contrário. Mas Deus não faz isso. Deus suporta com longanimidade tudo o que está acontecendo. Por isso que muitas vezes eu fico triste quando eu vejo pastores e crentes que se levantam com tanta força contra isso, contra aquilo. Gente, nós temos que ter paciência também. Porque Deus tem paciência, por que a gente não vai ter? E vamos pregar o Evangelho, e vamos passar a palavra do Senhor. Quem sabe vamos tirar tantos vasos da ira para serem vasos de misericórdia. Porque não é predestinado, ninguém é predestinado à perdição. Ao contrário, todos nós somos predestinados à salvação. Quem crê nisso? Todos os homens são predestinados à salvação que há em Cristo Jesus. Se você aceitar, é isso que vai ser para a sua vida. Deixa eu terminar aqui. Pela santificação e purificação, podemos nos tornar vasos para a honra, consagrados ao Senhor da casa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 e 21. Temos que ler, irmãos. Porque eu estou dizendo para vocês que um vaso da ira pode se transformar em vaso de misericórdia. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21 e 22. Que palavra linda do apóstolo Paulo. Ninguém falou sobre vaso como ele. Diz assim, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, no que eu falei, onde ele é usado.
De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Muda ou não muda? Muda ou não muda o vaso, irmãos? Pode mudar ou não pode? A ideia é só Deus levar para a casa do oleiro. Aquela mesa do oleiro que ele tem, aquela máquina que roda, meu Jesus. Quantas vezes tu já fui lá? Eu já fui algumas vezes. É ali que o Senhor nos quebra novamente e nos faz um vaso novo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Nós podemos mudar. Último versículo agora, de 30 a 33. A Bíblia diz, Romanos capítulo 9, de 30 a 33, terminando aqui. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Gente, isso aqui é muito lindo. É muito lindo. O gentio aceitou ao Senhor Jesus pela fé. E eu coloquei para o povo que aceita e crê. Ele, Jesus, é a pedra angular. E para o outro povo que não crê, ele é a pedra de tropeço. O judeu teve muita coisa, recebeu muito de Deus, mas tropeçou em Jesus. Eles não aceitam o Messias até hoje. É um povo bom, é um povo escolhido do Senhor. Deus ainda vai tratar com eles, ainda, não é? Deus tem uma coisa futura, umas promessas futuras muito lindas para Israel. Mas eles tropeçaram no Senhor Jesus. Quantos de nós tropeçam nele também? Jesus mesmo falou, bem-aventurados aqueles que não veem em mim pedra de tropeço, por causa do que ele fala, por causa do que ele ensina. Irmãos, hoje em dia a gente tem visto muito pouco de Jesus nas doutrinas das igrejas. Estão tropeçando no que Jesus falou. Quando Jesus fala alguma coisa sobre não beber, aquilo ali tira. Aquilo ali não serve. Quando Jesus fala alguma coisa sobre não adulterar, tira também. Tira também. As pessoas, inclusive pastores, estão mudando de mulheres 3, 4 vezes. O que é isso? Estão tropeçando em Jesus. Estão passando adiante e fazendo outras coisas. E o povo de Israel aqui, eles tropeçaram no Senhor porque eles não conseguiram pela fé. Eles queriam que fosse pelas obras da lei. Então eles tropeçaram em Jesus como pedra de tropeço. Mas o Senhor, eu quero ler 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 e 8 com vocês. 1 Pedro capítulo 2, para terminar aqui. Pode procurar aí, 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 a 8. E eu vou ler esse texto. A salvação só pode ser alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, a pedra principal, aceita pela fé pelos gentios. Versículos 31 e 32. Os judeus continuaram buscando-a pelas obras da lei. Portanto, ao negarem o sacrifício expiatório de Cristo, Jesus passou a ser uma pedra de tropeço para eles, por rejeitar a redenção oferecida por ele. Versículo 33. Quem nele crer, Jesus, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, pedra de ajuda, não será confundido. Amém, irmão? Você já creu nele? Essa pedra angular da igreja, essa pedra principal, é o Senhor Jesus. Quem nele crê, não será confundido. Quem achou 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 6 a 8, né? Vamos ler, irmãos? Lê para mim, Júnior, por favor. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém. Irmãos, tem uma pedra para nós nos guiarmos por ela. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, até a pedra que eles bebiam água no deserto era Cristo. Eu quero terminar dizendo, mas Deus, coloca o último, pode ler comigo, por favor? Mas Deus escolheu e ama o povo de Israel
e ainda vai continuar tratando com eles. Amém?